Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre mais um passo que o governo deu na direção do imposto sobre pets, né? Outro dia a gente falou aqui que começou a sair um monte de reportagem em vários jornais aqui no Brasil, dizendo que não, que Berlim cobra imposto sobre pets. Olha que coisa bacana, como é bom o imposto sobre pets, porque todo pet deveria ter o direito de pagar imposto e coisa e tal, umas besteiras desse tipo, né? Que dizia, em última análise, que se a imprensa toda está falando essa notícia, é porque o governo está querendo empurrar imposto sobre pets em cima da gente, né? A gente sabe como é que funciona a imprensa no Brasil. A imprensa no Brasil é basicamente um puxadinho do governo, obedece tudo que o governo Lula fala, então tudo leva a crer que é um projeto do governo. Não existe, é bom deixar claro, nenhum projeto de lei, nenhuma iniciativa no sentido de cobrar imposto de cachorro, cobrar imposto de gato no Brasil, pelo menos até o momento. Mas o que dá a entender, a imprensa toda falando sobre isso, é que o pessoal está pensando nisso, né? E agora, aí vieram os desmentidos, lógico, não que não tem nenhuma ideia de imposto de cachorro e não sei o que lá e coisa e tal, mas agora, meu amigo, foi aprovado no Senado o Cadastro Nacional de Animais de Estimação. E a gente vai explicar aqui para vocês por que isso é basicamente a mesma coisa que o imposto sobre pets, ou pelo menos é um passo muito importante no sentido do imposto sobre pets. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão Zedong, Peter Sagitariano e Vascaíno e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, então teve essa polêmica toda sobre a questão do imposto sobre cachorro, né? E como eu fiz o meu vídeo sobre isso, eu esclareci muito certo isso daí, não é que exista uma iniciativa neste momento ainda de fazer um imposto sobre animais de estimação. Mas os jornais todos estavam falando sobre como é bacana lá em Berlim que eles cobram R$ 740 por ano de imposto sobre cachorro, com a proposta de manter, adivinha, um cadastro de cachorros na cidade. Ou seja, a ideia é a seguinte: você quer impedir, primeiro, cães com doenças descontroladas. Então, se o seu cachorro não estiver vacinado lá no cadastro, né, pode indicar que você não está prestando atenção nas coisas, tem que mandar vacinar o seu cachorro, não pode deixar o cachorro sem vacina e coisa e tal. E também a questão do abandono de cachorros, né? Se um dono de cachorro ou de gato abandonar o seu animal de estimação, como tem isso registrado no cadastro, vai saber qual animal é de quem, então vai saber quem é a pessoa que abandonou aquele animal, e com isso a pessoa pode ser punida, né? Aqui no Brasil já existem leis para abandono de cachorro, é proibido abandonar cachorro e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte: como é que você vai descobrir de quem que era o cachorro, né? A pessoa que abandona o cachorro vai num lugar qualquer, solta o cachorro lá, e aí? Como é que a pessoa vai ficar sabendo que o cachorro foi abandonado, de quem que era aquele cachorro e coisa e tal? Então, no final das contas, acaba sendo uma coisa meio, uma lei que não tem aplicação real no mundo real, né? Por outro lado, achar que um cadastro vai resolver o problema de abandono de animal é meio ilusório, porque, veja, uma pessoa que vai se dar o trabalho de cadastrar o seu cachorro, ela certamente gosta do cachorro, ela não vai abandonar o animal. Por outro lado, é bem possível que uma pessoa que não cadastrou o seu cachorro no cadastro de animais, o seu pet, tá? Eu estou falando de cachorro aqui, mas entenda gato também, né? A pessoa que não cadastrou o seu pet no cadastro, ela pode abandonar sem problema nenhum, porque não vai estar lá no cadastro, né? E você tem outro problema também, que é o abandono intermunicipal lá na Alemanha, né? Porque lá na Alemanha o cadastro é municipal, é cadastro da cidade de Berlim. Então, se alguém vier de uma cidade vizinha de Berlim com seu cachorro e abandonar em Berlim, não tem nada que possa ser feito, porque esse cachorro não está cadastrado em Berlim, né? Então, esse negócio de cadastro de cachorro, eu acho que ajuda muito pouco no final das contas, a não ser como uma forma de justificar o governo cobrar imposto de animais, porque é isso que acaba acontecendo na prática. Ou seja, qual que é a função real do cadastro de cachorros lá da Alemanha? É permitir cobrar imposto. Não é à toa que aqui no Brasil também, no primeiro momento, assim que o Brasil começou a cobrar imposto de renda, a primeira coisa que eles fizeram foi um negócio chamado CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, né? Você tem o seu CPF, se você é brasileiro, se você mora no Brasil, você tem o seu CPF, eu tenho meu CPF também. Então, o que é a primeira coisa que o pessoal faz quando vai cobrar imposto de alguma coisa? É cadastrar, meu amigo. Por quê? Se você vai cobrar imposto da pessoa, você tem que saber quem é a pessoa, você tem que ter como saber quem que pagou e quem não pagou o imposto, né?
Então, o primeiro passo é sempre um cadastro, né? E, de novo, embora não exista nenhuma indicação, nenhuma iniciativa ainda de criar um imposto para cachorro no Brasil, já existe um cadastro nacional de animais de estimação. Quer dizer, existe a lei que autoriza o governo a criar tal cadastro. Então, o cadastro não existe ainda, mas o governo já está autorizado a criar tal cadastro. Isso já foi aprovado, tá, gente? Isso aqui já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado, já vai para a sanção do Lula. O Lula não sancionou ainda, mas deve sancionar. Por que ele não sancionaria? É lógico, ele está doido para cobrar imposto de cachorro, né? Então é isso daí. O Senado aprovou o Cadastro Nacional de Animais de Estimação. Está aqui o texto do documento, olha só. Congresso Nacional decreta, é o projeto, é o PL 2230 de 2022. Fica autorizada a criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos relativo a animais que se destinam à companhia ou são criados como de estimação. Eu percebi aqui a falta de animais para acompanhamento emocional ou para auxílio humano, né? Por exemplo, cães para pessoas cegas. Eu imagino que talvez já exista tal cadastro, né? Eu realmente não sei como é que funciona isso, porque aqui está falando só em animais de estimação, né? Mas a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, pessoas cegas que têm animais que são usados para guiar a pessoa, para ajudar a pessoa, né? E aí talvez já exista esse cadastro, por isso que não fala aqui, né? Mas enfim, aqui ó, o cadastro que trata esse caput não se refere a animais que destinam à produção agropecuária para produtos ou serviços. Então, se você cria cachorros para abate, né, sei lá, o pessoal norte-coreano aí que cria cachorros para abate, pode querer fazer esse tipo de coisa, mas isso não se aplica nesse caso, né? Aqui ó, a União poderá criar e manter o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, ou seja, essa lei ela autoriza a União, autoriza o governo Lula a criar esse cadastro, né, e não fala nada de imposto ainda, mas como eu falei para vocês, o cadastro é sempre o primeiro passo para o imposto. Aqui, ó. No caso da União optar pela criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, deverá ser observado o seguinte, aí fala como é que são o cadastro, o que vai ser feito no município, o que terá nesse cadastro, se o animal tem chip, aqui ó, a categoria a qual a sua função entre as seguintes, estimação ou entretenimento. O que é um animal para entretenimento, né? E assim, de novo, eu estou sentindo falta aqui dos animais de auxílio psicológico, né? Tem cães de apoio emocional, gatos de apoio emocional, imagino que tenha, né? Não sei também. O gasto para pessoa, o cachorro para pessoas cegas, e tem também a questão de animais para esporte, né? Você tem algumas competições esportivas com cães. Não é uma coisa muito popular no Brasil, tá? Mas no resto do mundo tem vários países que você tem competições de corrida de cachorro. Tem competição de cachorro adestramento, né? Que o cachorrinho faz aquele circuito de obstáculos e coisa e tal. Enfim, eu não entendi se aí já existe esse cadastro hoje ou se realmente eles quiseram tirar esse tipo de coisa do cadastro. Enfim, se o animal tem chip, não sei o que lá. E as informações fornecidas ao cadastro de animais domésticos são responsabilidade do declarante, que incorrerá em sanções penais e administrativas sem prejuízo de outras na legislação, quando total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas, né? Então, isso é uma questão, porque isso pode gerar outros problemas também, né? Por exemplo, eu sou dono de um cachorro hoje e eu quero abandonar esse cachorro. Eu posso cadastrar esse cachorro como sendo seu e abandonar esse cachorro, e se alguém descobrir esse cachorro abandonado, pode culpar você, não é? É uma possibilidade, não pode acontecer isso. Enfim, mas ok, né? Estou fazendo aqui o cadastro, isso aqui não importa muito. Repara que eles falam só sobre fazer o cadastro. Eles não falam nada sobre o cadastro. Para que fazer esse cadastro? Qual a lógica de se fazer um cadastro? Então, eu que estou falando para vocês que, de acordo com o que foi feito lá em Berlim, na Alemanha, em outros lugares, o cadastro serve exatamente para duas coisas. Primeiro, para você detectar a questão de doença, né? Cachorros que não estão sendo vacinados, e se o cachorro morder alguém e essa pessoa for contaminada com alguma doença, você sabe quem é o dono do cachorro, portanto, você sabe quem é o responsável por isso. Se o seu cachorro morder alguém e contaminar com alguma coisa, você é o responsável por isso, você vai pagar por isso penalmente, ou criminalmente, ou então, no mínimo, civilmente, né, pagar indenização à pessoa que foi mordida pelo seu cachorro, né? E além disso, se você abandonar o seu cachorro, evidentemente, você vai ter a pena prevista na legislação hoje, né? Então, eu acho muito curioso que aqui fala só o cadastro, não fala para que serve o cadastro. Por que eles não falam isso? Porque eles sabem que se falar para que serve o cadastro, isso desestimula as pessoas a cadastrarem. Veja, você que é um amante de animal, você que ama o seu cachorrinho, que ama o seu gatinho, que ama o seu periquito, aliás, não sei se eles falam aqui de periquito, peixe, esse tipo de coisa,
Já pensou você ter que cadastrar? Porque aqui fala animais de estimação, né? E animais de estimação, peixe é um animal de estimação, tartaruga é um animal de estimação. Mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto aqui. Você que ama o seu bichinho de estimação, você vai cadastrar ele. Você vai lá, vai fazer com todo carinho, fazer um cadastrozinho bonitinho, vai chamar o nome dele lá, né? Sei lá o que, do sei lá o que com seu sobrenome, vai ficar bonitinho, vai ser engraçado. Então, o que eu estou falando aqui não é para as pessoas que amam seus pets. Porque existe uma categoria de pessoas que têm pets e até gostam dos pets, gostam do cara, mas não é aquela paixão de achar que é da família, de falar que é mãe de pet, que é pai de pet. Houve uma época que a maior parte das pessoas tinha esse relacionamento com cães e gatos, né? Era um relacionamento de animal de estimação, mas meio afastado, né? Hoje em dia que se criou essa história de mãe de pet, pai de pet, não sei o que lá. Essas pessoas vão olhar para essa lei aqui e vão falar, ok, tem que cadastrar, será que eu quero ficar com esse cachorro mesmo, né? Então, eu acho que por isso que eles não colocaram para que serve esse cadastro, mas pode ter certeza, é para ferrar o dono do cachorro. É a única possibilidade que existe. Ferrar o dono do cachorro, porque se fizer qualquer coisa errada, o cachorro ou ele vai se ferrar, e ferrar o dono do cachorro, porque isso daqui é um presente para o Lula. Se o Lula quiser criar um imposto sobre cachorro, pronto, ele cria isso amanhã. E muito provavelmente, como é que seria esse imposto sobre cachorro? Você sabe que o governo ele não pode instituir impostos que não estejam previstos na Constituição, né? A Constituição tem um rol bem pequenininho de impostos lá. Mas pode criar taxas de serviço. Qualquer serviço prestado pelo governo, ele pode cobrar uma taxa. E essa taxa pode ser o valor que o governo achar justo. Por exemplo, o que eles fizeram em Berlim? Em Berlim, o que você paga anualmente de $740, né, R$740 por ano, é a taxa da manutenção do cadastro do seu cachorro. Olha que lindo, meu amigo. Para manter o cadastro do seu cachorro custa R$700 por mês ou por ano. Então, muito provavelmente vai ser isso que o governo vai fazer, entendeu? Primeiro eles não querem fazer isso. Por quê? Primeiro eles querem só criar o cadastro. Para todo mundo, para os otários, tudo ir lá e cadastrar, entendeu? E primeiro eles querem que os otários cadastrem. O otário primeiro tem que morder a isca. Aí depois que os otários morderam a isca, né, aí ele vai vir com esse papo da taxa para manutenção do cadastro. Taxa anual de manutenção do cadastro. E aí, boa sorte aí para quem gosta de animal de estimação. Eu nunca gostei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.